Boa noite, meus queridos. Vamos melhorar isso aqui, vai ficar assim melhor. Isso, olha só, muito bom, gente, estar com vocês em mais este dia de estudo aqui da Casa Espírita Luz e Caridade Dom Bosco. Hoje, o nosso 23º encontro do nosso estudo As Curas de Jesus. Nós vamos estudar a cura do hidrópico. E hoje nós estamos aqui com o time completo. Deixa eu trazer aqui o nosso querido Guerra, o Roberto também, a Nádia que já está comigo. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, obrigada. Que tenhamos ótimas reflexões nesse grupo de estudos de hoje a respeito, né, de mais uma das curas de Jesus. Muitas bênçãos para todos nós. Obrigado. O Eduardo, que é o especialista do dia hoje. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, obrigado pela oportunidade. Vamos aí para mais um estudo. Então, bom estudo a todos. Que assim seja. Seja. E o Roberto é um dos nossos preceiros hoje. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado, Carlos. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Nádia. Boa Boa noite. noite a todos que estão na sala participando desse estudo. E que tenhamos, aí, como a Nádia falou, boas reflexões a respeito desse capítulo do livro As Curas de Jesus. Que assim seja, né, Roberto? Olha o quanto a gente aprende, né, estudando em conjunto. Sempre muito bom. E olha, o primeiro ônibus já chegou, a Clara já deu boa noite dela, a Wanda também. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que o nosso estudo fica gravado no nosso Facebook, Grupo de Estudos Espíritas Dom Bosco. Só que, infelizmente, o nosso último encontro perdeu-se. Eu não sei por qual motivo, o Facebook não gravou. Então, gravou só o final, na verdade, o boa noite de todo mundo. Então, vamos ver se a gente arruma um tempinho por aqui para fazer uma gravação e substituir, então, aquela, né? Que é insubstituível, porque cada vez é diferente, né? É, Mas, enfim, né? São coisas da tecnologia que às vezes fogem do nosso controle. E a Luciana acabou de chegar, a Nádia deu o oizinho dela, e eu já vou virar a nossa tela aqui para a nossa prece inicial. Vamos, então, entrar em sintonia com Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, também com os irmãos espirituais que fazem parte desse grupo de estudo, solicitando que nesta noite possamos ter as informações necessárias para as reflexões que nos possam trazer a compreensão, que nos possam trazer a, a nossa elevação, principalmente a nossa elevação moral, e que possamos fazer com que essas reflexões nos auxiliem em todos os momentos da nossa caminhada. Sabemos que o Mestre Jesus, nas suas andanças, trouxe muitos ensinos para nós e que esses ensinos perduram até hoje. Da mesma forma que nas suas andanças ele praticou o amor ao próximo através das curas, que muitas delas sabemos era fruto do próprio esforço pessoal daqueles que se encontravam enfermos, mas que com as orientações do nosso mestre, essa cura se efetivou. Portanto, vamos, através dessa sintonia com o nosso mestre, buscar esta cura, fazendo com que nós possamos refletir sobre tudo aquilo que nos ocorre
sobre tudo aquilo que nós necessitamos melhorar em nós mesmos. Assim, pedimos ao Mestre, aos nossos irmãos espirituais, e principalmente no Pai Deus, esteja conosco nesta noite de estudo e possamos, assim, apreender tudo aquilo que aqui ouviremos. Que assim seja. Que assim seja. Valeu, Roberto. Bem, eu vou deixar vocês com o microfone silenciado, mas se vocês quiserem daí falar, interromper, né, para fazer algum comentário, fiquem à vontade, né, gente? É o nosso mesmo padrãozinho de sempre. Ok? Porque eu não vejo vocês aqui quando eu mexo com as telas, daí tem que dar um grito mesmo. E a Denise acabou de chegar, seja bem-vinda lá de Florianópolis, a Zilma também aqui com a gente, olha que bacana. O pessoal está chegandinho aos poucos e eu vou ajeitando aqui as minhas telas. Então vamos lá, gente. Essa passagem, ela foi registrada novamente apenas por Lucas. Talvez por se tratar de algum tipo de distúrbio pouco comum naquela época, né? E Lucas, ele era médico. E possivelmente aquilo chamou a atenção dele, né? Assim como a cura anterior, né? Que nós estudamos da mulher encurvada. Então, talvez isso seja uma característica do Lucas, mas a gente vai aprender na sequência, né? Que a gente for percebendo isso. Mas me chamou a atenção o fato de só o Lucas, né? Trazer essa cura para nós. E nós vamos, então, iniciar a leitura aqui pela tradução do nosso querido Haroldo Dutra Dias. Antes vou dar uma boa noite aqui para o Dito e a Elisa, sejam bem-vindos. Olha só. Então aqui na página 331 do livro do Haroldo, que ele intitula A Cura do Hidrópico, ele anotou o seguinte. E aconteceu que ao... Peraí que apareceu uma coisa aqui. E aconteceu que ao se dirigir para a casa de um dos líderes dos fariseus, num sábado de novo, gente, para comer pão, eles estavam observando. Aqui Haroldo faz uma paradinha e coloca o índice 1, porque esse observando da tradução do grego para o português, ele vem carregado com algumas considerações que vale a pena a gente até refletir, até porque Joaquim Bueno Neto, no livro que nós usamos como base para o nosso estudo, ele envereda pelo fato de que, na verdade, aquilo não foi um convite amigável, né? Então, a palavra observando, Haroldo anota também espiar, vigiar, seguir a pista, guardar. Então, assim, ele amplia essa ideia do observando, né, como se eles estivessem vigiando, né? É bem interessante a gente pensar a respeito disso, né, gente? Porque, como nós sabemos, né, as palavras tinham diversos significados naquela época, porque elas eram poucas, né? Não tinha a quantidade de verbetes que nós temos hoje no português aqui brasileiro, por exemplo, português do Brasil, né? Então, isso poderia acontecer que o significado às vezes fosse até bem diferente. Seguindo, em resposta, disse Jesus aos mestres da lei e fariseus, dizendo: é lícito. Ah, perdão, eu pulei aqui um versículo, vou arder naquele mármore, então vou começar de novo. Olha lá, para não perder o sentido. E aconteceu que, ao se dirigir para a casa de um dos líderes dos fariseus, num sábado, para comer pão, eles estavam observando. Eis que havia diante deles certo homem hidrópico. Em resposta, disse Jesus aos mestres da lei e fariseus, dizendo: é lícito ou não curar no sábado? Eles, porém, ficaram em silêncio. Tomando ele, o curou e despediu. E aí Jesus disse para eles: qual de vós, se um filho ou um boi cair em um poço, não o retirará logo no dia de sábado? E não puderam responder a estas coisas. Olha só, né, gente, bacana, né? Tem uma profundidade, né? De novo, Jesus, né, naquele conflito com relação à cura no sábado, que era considerado quase que um pecado mortal, né? Pela lei judaica da época, né?
Então a gente vai iniciar esse estudo. Primeiro vamos traduzir, né, gente, o que que é hidrópico, né? Então vamos lá no Dício. Gente, eu gosto desse dicionário, o Dício é o dicionário online. Ele é bem didático, né? A gente não deve se prender a uma fonte apenas, mas eu gosto sempre de consultar o Dício, comparo com outra fonte e acabo pegando, né, o que o Dício nos diz. E lá ele diz assim, que é quem tem hidropisia. Eu estou forçando o I aqui, porque você já vai entender por quê. Quem tem hidropisia, doença definida pelo inchaço, pelo acúmulo de líquido num tecido ou em cavidades corporais. Então, no popular, muitas pessoas engolem aquele I e chamam de hidropsia, sem o I, né? Uma das formas mais conhecidas é a barriga d'água, né, gente? Só que a hidropsia, ela tem diversos prognósticos. Então, no caso da barriga d'água, é um bacilo, se eu não me engano. Não é uma bactéria, é um bichinho lá, né? No caso da barriga d'água. Tem um verme que causa, né? Ah, olha, Pode causar. nada como a doutora aqui do meu lado, né? A farmacêutica conhece bem das coisas. Tem um. Eu sei que não é uma bactéria, né? Não. Mas existem outras causas, né, Protozoário. dependendo de como essa doença se manifesta, em que parte do corpo, né? Um verme. E a barriga d'água é muito conhecida porque muitas pessoas andam descalço e tal, né, enfim, não vamos entrar no mérito da questão, porque senão a gente perde muito tempo. Mas nos parece que aquele sofredor em questão, ele possuía inchaços por todo o corpo, então não era só uma barriga d'água simples. De qualquer forma, a cura ocorreu em um sábado e na casa de um líder dos fariseus. E Lucas anota utilizando o plural, ele diz eles, o que denotam havia algumas pessoas naquela reunião, o que poderia ser mais uma armação farisaica para incriminar Jesus, né? Então, ratificando, né, ou corroborando aqui com Joaquim Bueno Neto e outros autores também. Inclusive, Caribar Schutel, né, entende que não foi um convite amigável, né, mas Jesus não dispensava a oportunidade de orientar as pessoas, né, e ele ia no covil dos lobos mesmo se precisasse, né. Mas o mestre não se deixou levar pelo ambiente hostil e da mesma forma que encarou a multidão irada por ocasião da mulher adúltera, lançou uma pergunta que a todos emudeceu. Olha lá, gente. É lícito ou não curar no sábado? Qual de vós, se um filho ou um boi cair no poço, não o retirará logo no dia de sábado? Uma pergunta direta, né, gente? E Jesus usava de uma lógica incontestável, motivo pelo qual muitos se calavam diante de Jesus, né? Que era uma lógica muito firme. Você não tem como contestar certas coisas, ou as coisas que Jesus falava, principalmente para os fariseus, né? Então acontece que da parte dos fariseus, o silêncio nem sempre era sinônimo de reflexão e de aprendizado, né? Então as réplicas de Jesus entravam em choque com o que os doutores da lei apregoavam, mas nem sempre praticavam. E talvez passasse pela cabeça deles se algum dos presentes seria capaz de concordar em público com Jesus, discordando finalmente de toda uma construção equivocada de leis, correndo o risco de ser levado à morte junto com ele, né? Então imagine, né, uma reunião farisaica, né, o pessoal naquela hipocrisia de sempre, e o cidadão diz, não, eu vou concordar com Jesus, eu acho que ele tem razão, né? Os dois iam ser apedrejados provavelmente. Então era o silêncio do medo ou talvez o silêncio da ignorância, né? Verdade que no popular dizem que quem cala consente, né, gente? Mas seria esse silêncio o silêncio da concordância? E Caibar Schutel comenta em seu livro O Espírito do Cristianismo, a gente ajeita lá, é capítulo 69, tá no livro, tá 70. E ele diz assim, olha só, muito legal que o Caibar nos traz. Ver, ouvir e falar são os melhores meios de relação com o mundo exterior, porque o desenvolvimento da razão, da inteligência, da consciência e progresso do espírito. Então, olha, é importante, né, a comunicação. Então,
Não é exatamente isso, gente, que a doutrina espírita nos propicia? Né? Kardec tem uma máxima que sintetiza isso. Ele diz assim: se eu estiver certo e os outros errados, os outros irão me seguir. Mas se eu estiver errado e os outros certos, eu seguirei os outros. Né? E dentro dessa lógica desprovida de orgulho, o codificador faz outra afirmação também, vocês devem lembrar-se disso. Se me apresentarem uma doutrina melhor que a doutrina espírita, eu a seguirei. Né? Isso está lá no livro dos Espíritos, na introdução. Né? Então, olha que interessante, já na introdução do primeiro livro da codificação, né? Uma das 5 obras basilares da doutrina espírita, Kardec já, de uma forma serena, diz assim: se surgir uma doutrina melhor, eu vou largar essa e vou seguir a outra. Né? E é bacana a gente pensar nisso, né? Ter essa oportunidade de debater aquilo que a gente não entende. Né? E nesse sentido, Cairbar afirma: ter olhos e não querer ver, ter ouvidos e não querer ouvir, ter boca e não querer falar. Haverá miséria mais degradante, perversidade mais nojenta? Olha como ele coloca, né? Ele coloca de uma forma forte, né? De uma forma firme. E a Ivone chegou aqui também, deu boa noite dela. Seja bem-vinda, Ivone. Outro ponto interessante nessa cura é que Jesus não lhe impôs as mãos. Olha que interessante, gente. Talvez uma das poucas curas em que Jesus não impôs as mãos. Ele simplesmente segurou a pessoa e o seu toque foi suficiente para reorganizar todo o sistema linfático daquele paciente nas diversas partes do seu corpo enfermo, né, em desequilíbrio, pois que se o homem hidrópico pareceu curado para todos, é de se entender que todos viram ele como murchar, né? Porque se ele não tivesse, se a cura fosse aos poucos, né? Se ele fosse perdendo esses líquidos devagarzinho, talvez ele, de alguma forma, perdesse um pouco de líquido no momento e isso continuaria, talvez, durante toda a noite ou durante todo o dia de sábado e domingo. A gente não sabe. Mas o fato é que o pessoal percebeu que ele foi curado, né? Então, no relato de Lucas, não houve eliminação de líquido, o que nos leva a crer, num primeiro momento, que houve uma transmutação de todo aquele líquido acumulado. Então, de forma geral, as curas de Jesus ainda serão caso de muitos estudos para nós, né, gente? Muita informação, né? Olha só aquela transmutação toda. Se Jesus curava uma pessoa, um ranceniano, né? Imagine só, né? Se ele não poderia dar conta desse acúmulo de líquidos, né? Que estava ali naquele paciente. Então não é de impressionar que alguém possa ser curado com apenas um toque. Olha que legal isso, né, gente? Apenas um toque, né? Quem já não sentiu-se melhor ao receber um abraço carinhoso, um aperto de mão fraterno, um olhar carinhoso, gente? Olha que legal, né? Então, olha o pessoal de plantão aí das casas espíritas, né? A turma da recepção, né? A amorosidade com que a gente precisa receber as pessoas, por mais às vezes que ela não esteja num dia muito bom, que você perceba um certo distanciamento, a gente respeita o distanciamento, não vai sair abraçando todo mundo, nem beijando, nem pegando, porque tem gente que não gosta, mas o pessoal mais experiente na recepção percebe o movimento da pessoa na direção. E aí estende a mão, ou retribui um abraço, ou até dá um beijo no rosto. Né? Mas a iniciativa sempre tem que partir da pessoa, né? Ela precisa estar à vontade. Mas como é bom, né? Quando a gente recebe um abraço assim, sincero, a gente percebe a troca de energias, isso faz um bem danado, né, gente? Mas a verdade é que se não tiver a disposição do outro em receber e acolher aquelas energias, não vai perceber nada, né? Que provavelmente é aquela pessoa que já entra meio distante, né? Tipo, não quer ser tocada. Então, aquela energia do abraço que a gente troca quando se abraça, naturalmente não vai haver abraço, não vai haver transmissão de energia. Né? O que a gente pode fazer é, pelo olhar, né, sempre transmitir uma energia salutar e fica a cargo, então, do receptor recebê-la ou não. Né? Assim como acontece no passe espírita, né, gente? Na câmara de passe, no passe coletivo, no passe à distância, o mecanismo é o mesmo. Né? É energia mista, energia da espiritualidade presente
e a energia magnética do médium passista. Junta isso, nós chamamos de energia mista. E essa energia, ela é radiante, ela irradia. Então, se for na câmara de passe, se for no passe coletivo, for no passe à distância, como acontece no Evangelho Online do Dom Bosco aqui nas sextas-feiras 20h30, gente, lá pelo canal do YouTube. Se a pessoa estiver receptiva, ela vai receber. A distância no coletivo na câmara de passe, simples assim. E a literatura espírita nos dá conta também que o passe pode ser aplicado também pelo sopro, que a gente não costuma usar na casa espírita, né? Ainda bem, né? Você vai ficar soprando no rosto das pessoas, as pessoas vão achar estranho, né? Mas diz que o sopro é muito forte. E também pelo olhar. Então, o nosso olhar, né? Diz que os olhos, né? São os espelhos da alma, aí, como a Nath está me dizendo aqui. Né? Então, quando a gente quer transmitir amor para uma pessoa, não precisa abraçar, nem beijar, nem nada, basta um olhar, né? Mas que o abraço é muito bom, né? Então, gente, aquele homem sofredor certamente colocou-se em posição receptiva, pois que já devia ter ouvido falar do médico dos médicos, né? Então, apesar do ambiente hostil, nada foi capaz de deter aquela troca que se lhe assegurou recobrar instantaneamente a saúde. Olha, vamos lembrar disso, gente. Ambiente hostil. As pessoas testando Jesus. Jesus em minoria, por assim dizer, no meio daquele grupo de pessoas, e ele não se deixa contaminar por aquelas energias hostis, né? Assim como eu não quebro o meu aparelho aqui que fica fazendo tec, 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 né? Porque a gente tem que harmonizar, né? A gente não pode exagerar, né? Um dia talvez a Copel resolva o problema aqui para nós. Então, o paciente foi curado, mesmo naquela situação. Então, é possível a gente mentalmente se isolar em ambientes hostis, né, gente? Portanto, para a gente não se contaminar, né? Às vezes o caldo está azedo lá na casa espírita ou no trabalho, a gente faz uma prece para não receber aquela energia, né? E daí segue em frente. Então, diante de todos os conhecimentos que a doutrina espírita nos coloca, importa refletirmos com Joaquim Bueno Neto para que não nos tornemos novos fariseus, gente. Olha só. E aqui, gente, nós vamos ler aqui no livro do Joaquim. Essa passagem que o Joaquim anotou, gente, é muito bacana. Ele diz assim: sem dúvida, é essencial a fidelidade aos ensinos de Kardec e Jesus. Porém, se dispomos de vasto conhecimento e não nos portamos com comprometimento, não somos assíduos, faltamos com a disciplina e nos ressentimos de graves falhas morais, não estaremos servindo a Jesus como deveríamos. Olha que interessante, né, gente? Gente, você sabia que tem trabalhador espírita que vai na casa espírita uma vez por mês? É, gente. Precisa ler as curas de Jesus, né? Então, bem, o que eu quero ouvir, na verdade, né, é a opinião do nosso especialista, mas eu vou finalizar com um comentário aqui que eu acho que vale a pena a gente pensar. Acima de tudo, é preciso colocar em prática imediatamente o pouco que já aprendemos e entendemos dos ensinos de Jesus. Gente, vamos nos lembrar, Emmanuel disse assim: se você já tem uma semana no Espiritismo, você já pode ajudar. O que ele quis dizer é que a gente não pode ficar a vida inteira estudando para ter bagagem para daí ajudar as pessoas, né? Então tem que ser uma coisa concomitante. A gente vai aprendendo e vai ajudando. E se a gente vai errando, a gente depois vai corrigindo e vai acertando, né? O que não dá é para ficar parado, né? Isso que é importante. Então, servir ao mestre amado não é apenas conhecer, mas colocar em prática, repartindo nossas melhores energias, nossos conhecimentos, o melhor de nós, estendendo nossas mãos na direção dos que sofrem e dos que têm sede de saber. Lembremos, a doutrina espírita não é a religião do futuro, mas do futuro das religiões. De que adianta se ela apenas ficar dentro dos livros ou em nosso íntimo, não é mesmo, gente? Olha só, é para a gente
refletir a respeito, né? E por falar em refletir a respeito, eu vou mudar a nossa telinha aqui e vou convidar o nosso querido Guerra para trazer os seus comentários, Guerra. Então vamos lá. Então vamos lá aos comentários. Bom, é notável que as questões colocadas por Jesus nesses episódios são questões em que ele põe em confronto, ou ele coloca frontalmente as leis de Deus em comparação direta com as leis dos homens. Na maneira como ele fala com aquelas pessoas que são os fariseus, os doutores da lei, aquelas pessoas que estão ali prontas para, né, a armadilha, né, para lhe lançar a armadilha. Aquelas pessoas que estão ali com aquele ardil preparado, né, para pegá-lo no contrapé, como assim a gente costuma dizer. Mas ele coloca de maneira, às vezes sutil e às vezes escancarada, frente a frente, as leis de Deus e as leis dos homens, né? E ele questiona, né, as leis dos homens. Por quê? Porque as leis dos homens, invariavelmente, são objeto de diferentes interpretações, já que as leis dos homens, elas são falhas. As leis dos homens, elas têm a sua utilidade, né? Nós não vamos aqui desqualificar as leis dos homens, dizendo que elas são feitas propositadamente para o prejuízo da própria humanidade, mas elas são feitas com propósito de atender a determinadas necessidades em determinadas situações, em determinadas épocas, e elas invariavelmente são objeto de diferentes interpretações. Isso desde tempos imemoriais, como a gente vê nas histórias contadas nesses diferentes capítulos do livro, e a gente vê até hoje. Quantas discussões não acontecem a respeito das interpretações dadas ao texto legal? Ah, fulano está desobedecendo a Constituição. Não, não está, não. Fulano está seguindo, está protegendo ou está obedecendo. Ah, fulano não está obedecendo a lei de tal natureza. Ah, não, está sim, por tais e tais motivos. Então entra-se em diferentes debates por conta de diferentes interpretações, e essas interpretações ocorrem em razão dos interesses, do momento ou da conveniência, para citar apenas esses fatores, dentre tantos outros fatores que a gente poderia pensar e pensar para uma avaliação mais detida. A finalidade, então, me parece que a finalidade desse colocar em confronto as leis dos homens e a lei de Deus era para mostrar para os homens que as leis de Deus são absolutas e imutáveis. As leis de Deus não são sujeitas
a interpretações de acordo com a nossa conveniência e de acordo com os nossos interesses. Não são sujeitas a interpretações de acordo com o momento, de acordo com a história, de acordo com a circunstância, de acordo com o povo. As leis de Deus, elas são absolutas e imutáveis. E se nós buscarmos lei de justiça, lei de amor e de caridade, justiça, e aí eu não estou falando de justiça dos homens, eu estou falando de justiça de Deus, justiça é sempre justiça. Não existe na lei de Deus justiça parcial. Ou não existe meia justiça. A justiça na lei de Deus, ela é ou ela não é. Pois a justiça, se ela for transigente, não é? Sempre haverá alguém que estará em prejuízo enquanto alguém se sinta justiçado, por assim dizer. Então não haverá... Oi? A justiça divina, né, ela é tão perfeita que até coisas que a gente faz e não são consideradas crime, para Deus são delitos, né? Exatamente. Então, como ela é profunda, né, em relação... Oi? Ela é absolutamente perfeita. Né? Então, se alguém... Né, a lei do amor, por exemplo. O amor é sempre amor. E não se confunda aqui o amor com, eu vou colocar entre aspas, a simples afeição que existe entre seres enamorados. O amor não impõe condições, o amor não impõe limites de quaisquer natureza. O amor, ele é pleno. O amor de Deus, ele é pleno. A lei de amor, ela é plena. Não é? Então não há condições, não há interpretações, não há, né, maneirismos na lei de amor. E a caridade, por sua vez, a lei de caridade, ela é absolutamente desinteressada. A caridade, ela é feita, a caridade verdadeira, ela é feita com absoluto desinteresse. Desinteresse com quaisquer condições de reconhecimento de qualquer natureza e qualquer retribuição. Ela é feita sem alarde. Isso para falar muito pouco e de modo absolutamente incompleto sobre as leis de Deus. Então, me parece que em cada um desses capítulos que Jesus faz essas perguntas e confronta os doutores da lei, os fariseus, cada vez que ele faz isso, ele está dizendo, olha, as leis dos homens, elas servem para um determinado momento, mas elas não servem para a completude que as leis de Deus vêm oferecer. E eu venho oferecer as leis de Deus. Não venho oferecer as leis dos homens. Não? Eu venho oferecer um conjunto de leis baseadas inicialmente em justiça, amor e caridade. Pouco importa se é sábado, domingo, feriado, dia de semana, manhã, tarde ou noite. Então, acho que é por aí. Não importa as vestes, né? Não importa os ritos. Exato. Né? Porque, a bem da verdade, se a gente for pensar assim, se eu não posso ou não poderia curar no sábado, talvez devesse existir um dia específico para isso, né? Então, será que existe um dia específico para isso? É o que eu costumo comentar. Né? Nós vimos uma espírita. Nós vimos uma passagem que o doutor nós não vimos uma passagem na semana passada que o doutor da lei diz assim: por que não veio ontem para receber a cura? Deveria ter vindo ontem, que era sexta-feira, não hoje, que é sábado.
Tá, o doente tem que Imagina. escolher o dia para ir lá para ser curado. É difícil. Eu fico pensando, né, se Jesus tiraria férias a essa altura, né? Porque Jesus poderia dizer, não, eu vou curar nesse sábado, mas eu vou tirar uma semana de folga, né? Então daí vocês esperem eu voltar, né? Tem coisas que Uhum. não tem, né? Ainda bem que a gente tem a doutrina espírita, né? Que com essa fé raciocinada a gente começa a deixar ir por terra certos dogmas, certas coisas que não tem nem graça mais, né? Tem muito antiquado isso, né? É verdade. E você, Roberto, quer comentar alguma coisa? O Roberto hoje está quieto. Eu tô quieto porque você cortou meu microfone, filho, eu não posso. Mas é impressionante, né, como Jesus tinha a sagacidade, né, de fazer com que as pessoas se, como nós dizemos no português, se tocassem. Como lá no início do texto dizia, aquela casa que ele foi convidado a entrar, ela tinha mais hostilidade do que hospitalidade. Então queriam provar, por A mais B, que Jesus ele não seguia exatamente aquelas normas, aquelas leis, e por isso ele seria então um pecador. Mas veja que a sagacidade dele era tanta que ele colocou aquelas pessoas contra a parede. Porque questionavam a questão dele curar, né, no sábado. E aí ele faz a seguinte pergunta: é permitido ou não é permitido curar no sábado? Aí todo mundo ficou assim, né, porque ninguém sabia responder, ou não queriam se comprometer. E a sagacidade dele vai mais longe quando ele faz a seguinte pergunta. A segunda pergunta: se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo de lá imediatamente? Novamente, coisa o pessoal contra a parede. O que o pessoal ia fazer? Ia deixar o filho morrer, o boi morrer, ou sei lá o que for, ficar no buraco, apenas porque era sábado, não podia fazer nada, era sábado. E Assim, lembrando, né, Roberto, que dentro dessa ideia, o tirar a água do poço era considerado um trabalho e também era proibido, né? então, mas e se aparecesse alguém na casa de uma dessas pessoas com sede? Deixariam ele passar cedo, morrer de sede? Não iriam tirar de lá um balde de água? Né? Então veja que aí como Guerra fez muito bem uma explanação super didática a respeito das leis, né, daquela época, na verdade, a gente hoje em dia a gente não desrespeita nenhuma religião, não desrespeita nenhuma das suas crenças, né? Porque sabemos hoje em dia que ainda existem religiões que não operam, sabe? Não trabalham. Há que se respeitar isso. Mas há que se ter consciência de que certas coisas fogem do alcance, né, de nós e que precisam, de alguma forma, serem feitas. Né? Essa é uma situação. Né? Suponhamos que algum seguidor de uma dessas religiões tenha qualquer contratempo que lhe atrapalhe o dia. Sei lá, um acidente, sei lá, uma coisa qualquer. Ele
pelo fato de guardar o sábado, ele não vai recorrer às medidas necessárias, né? Então, o que Jesus queria mostrar aqui é que não importa a questão simplesmente religiosa, importa o que moralmente se faz a respeito disso, né? Porque assim, a gente precisa respeitar o sábado, sim, beleza. Mas e aí? Se surge alguma coisa? Vamos ver moralmente o que podemos fazer, o que devemos fazer. Pô, eu acho que Deus não é punitivo a ponto de não permitir que se tome determinadas providências para determinadas situações, apenas porque ele não quer que as pessoas, né, que os seguidores da religião não atuem no sábado. Então, é preciso que a gente entenda o recado que está nesse capítulo, porque o que Jesus queria mostrar é que aquela condição de respeitabilidade seria mesmo só respeitabilidade ou seria uma questão de as pessoas se colocarem como, como eu digo, doutores, né, ou sabedores daquilo que estava acontecendo? Porque será que não era como falou do doente lá, um inchaço, mas um inchaço do ego, um inchaço das suas coisas internas, dos seus sentimentos, né? Então, ali no texto fala, né? A grande questão é, e nós? Estamos inchados também? Aquele que se ache cheio de si, que indague a própria consciência, para verificar se não está sendo vítima da própria vaidade, de exacerbado egoísmo. Quer dizer, será que não era isso que estava acontecendo lá com aquele fariseu que convidou Jesus, apenas com o intuito, talvez, de pregar-lhe uma peça em que ele pudesse se contradizer, né, nos seus ensinos, nas suas orientações, né? Então é preciso que hoje também nós pensemos nisso, né? Será que nós não estamos com a barriga d'água de egoísmo? Será que nós estamos com a barriga d'água do nosso cheio de si? Né? Então vamos O pensar. inchaço moral é o mais difícil de curar, né, Roberto? Porque, É um inchaço olha, moral. nós somos espíritos milenares, né? Tem 2000 anos, só de Jesus nós já temos 2000 anos de convívio. E a gente parece que ainda engatinha em certos aspectos, né? Que ele vem trazendo os ensinamentos dele para a gente amadurecer, e esse amadurecimento ele é lento, né? E o pior é que Aqui, cada livro que a gente lê, onde se, se observa ensinos de Jesus, ele está sempre batendo nessas questões, né, do nosso inchaço, né, egoístico, né, da nossa vaidade, né? Poxa, quantos não erramos nós por questões de vaidade, né, por questões de egoísmo, achando que não, isso que eu estou fazendo é o certo, eu sei que é assim. Não, às vezes não é, né? Não é. E aí acaba cometendo erro. E lá, como você falou muito bem no início, lá, pequenas coisas que para nós podem não ter a menor importância, aos olhos de Deus, são grandes questões, né, que não estamos sabendo avaliar para o nosso melhoramento. Essas são algumas observações que eu fiz nesse texto, mas que realmente essas questões, assim como o Guerra colocou para nós, né,
das leis, dos segmentos, dos rituais, enfim, de situações que a gente acha que é a correta, na bem da verdade, destoa um pouco daquilo que a realidade pede. O pessoal costuma dizer é legal, mas não é moral, né? É, Que interessante. Olha o que a Luciana nos traz aqui, ó. Não há momento determinado para amar, perdoar, auxiliar. Depende de cada um em querer colocar em prática, né? Olha só. Então, é todo isso. momento é momento, né, Nath? Quer comentar alguma coisa? Então eu ouvindo ali o Roberto falar, né? Também, claro, bacanas as considerações ali do Eduardo, né? Mas lembrando ali a hidropsia, ela é um acúmulo, né, de líquidos no organismo decorrente de algumas doenças, né? Algumas dificuldades que a gente pode desenvolver e fazer esse acúmulo, né? Essa consequência do acúmulo de líquidos. Uma delas é uma doença chamada esquistossomose, não sei se vão lembrar, né? É um parasita que tem hospedeiro intermediário no caramujo. E aí, se a pessoa, né, tem condições sanitárias e tudo mais, vai no lugar que tem esses caramujos que transmitem, né? As larvas, enfim, que penetram na pele e daí vão causar problemas no corpo da gente, né? No corpo físico. E a ascite, ou né, barriga d'água, é uma das consequências. Daí fiquei aqui também pensando no que o Roberto falou ali das nossos inchaços, né, de nossos acúmulos, daí de repente de coisas não tão boas, né, de energias não tão boas, de procedimentos errados, enfim, que a gente é imperfeito e vai errando e vai aprendendo. Então, fazendo talvez uma analogia, né, um paralelo com isso, e que quantas vezes a gente acumula coisas ruins em nós mesmos, né, e ficamos congestionados ali, às vezes uma mágoa, um rancor, né, alguma coisa que desencadeia algo no nosso corpo físico, mas também prejudica o nosso emocional, né, trazendo então consequências aí para o nosso bem-estar, né? E São Jesus, inchaços também. inchaços, né, acúmulos, por assim dizer, né? E então Jesus, na sua sabedoria infinita, percebe tudo isso, né? E sabe de tudo, né? Quem melhor do que ele para saber das leis aí da natureza, das questões que ocorrem aqui no nosso mundo, né? Do ponto de vista físico, biológico, né? Bioquímico e tudo mais, e tudo, todas as ciências, né? E aí, então, ele com a sua sabedoria, com o seu poder ali de cura, né? De restabelecer um equilíbrio, ele visualiza o ser humano na sua plenitude, né? Que é o seu lado físico e o seu lado espiritual, emocional, né? Fiquei conjecturando aqui um pouquinho a respeito dessas reflexões, né? E outra Bacana. coisa, né, como é difícil a gente se livrar desses inchaços, né? Que trabalho hercúleo é esse que nós precisamos fazer para modificar pequenas coisas em nós mesmos. Às vezes, muitas vezes por comodismo, muitas vezes por não querer sair da zona de conforto, né? Conforto esse é relativo, mas que esforço, né, nós precisamos desenvolver. Por mais que a gente aprenda, por mais que a gente estude, mas o serviço de transformação, esse sim é muito complicado. E é preciso que tenhamos uma vontade, uma perseverança muito grande, Uma vontade firme, né? senão a gente não promove. Fica só no, como dizia lá o Odorico Paraguaçu, só no hora verde. É, Né? maravilha. Os Então, hábitos, né? Os hábitos que a gente às vezes fica ali, um pensamento fixo, um hábito não muito correto, e a gente fica insistindo, né? E acaba trazendo consequências mesmo, né?
Exatamente. É um desafio. É o homem velho, né, que nós temos que transmutar, né, para o homem novo. Para o Dudu, tá no livro As Cartas de Paulo, ele fala assim do novo Adão, né? Não dá tempo da gente conversar sobre isso, mas ele diz assim, ó, aquele Adão antigo, aquele representa o homem primitivo, né? O novo Adão é a partir de Jesus, segundo o comentário de Paulo em uma das suas cartas, né? Então, esse novo Adão precisa habitar dentro de nós, né? A gente precisa convidá-lo a entrar e não deixar sair mais, né? Meus queridos, olha, nós já estamos aí avançando na hora, então acho que nós vamos para a prece final. E daí, se houver algum comentário aqui no chat, a gente volta. Vamos lá, então? Vamos. E assim, vamos agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, né, mais uma vez, em torno de um estudo tão bacana e tão reflexivo para nós, de tantos conteúdos que nos auxiliam a nos conhecermos um pouco mais, refletirmos sobre a quantas anda, né, a quantas andam as nossas ações, as nossas posturas, e vamos nos melhorando e buscando aos poucos evoluirmos. Então, somos gratos a Deus, a Jesus, aos mentores amigos que nos permitiram estarmos aqui hoje para esse aprendizado. E pedimos as bênçãos desse Pai maior, desse Mestre amado para todos nós e nossos familiares e entes queridos, para os nossos lares, que haja paz, harmonia, amor e saúde para todos, os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham no chat, ao vivo, e os que assistirão mais tarde, que todas essas reflexões possam despertar coisas boas, né, atitudes boas em cada coração, em cada mente. E que assim seja, agradecemos por tudo, Senhor. E assim E seja. assim seja. Que assim seja. Opa, deixa eu ajeitar aqui. A Luciana fez um último comentário aqui. Vamos trazer. Ó. Muitas vezes levamos em conta o que o outro irá pensar e deixamos de praticar o auxílio e esquecemos que, pelo bem e pelo amor, Jesus jamais se intimidou diante de quem fosse. É interessante, né? Verdade. O que vão pensar de mim se eu for ajudar aquela pessoa, né? No Daí a sábado. gente não ajuda. No sábado ainda pior, né? Então, meus queridos, é isso. Terça-feira que vem, se Deus quiser, tem mais, né? E tenham uma ótima semana. O meu beijo e o meu abraço. Hoje eu vou começar primeiro. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite, Carlos, Nádia, boa noite, Eduardo, Boa e noite. boa noite a todos os que participaram conosco na sala. E tenhamos aí uma semana bastante alegre, produtiva e transformadora. Que assim seja, Seja. Roberto. Isso aí, Roberto, que assim seja. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite, Roberto. Boa noite, Carlos. Boa noite, Nádia. Obrigado pela presença Boa de noite, todos. E até a próxima oportunidade. Beijo. Tchau. Tchau, gente.